caderno de oração para ajudá-lo a orar regularmente por seus estudos. Como qualquer outro aspecto do discipulado, as línguas bíblicas também requerem oração. O inimigo não quer que as pessoas estejam bem preparadas com a espada do Espírito. Então ore muito e estude muito. Aqui estão algumas coisas que recomendamos colocar no seu caderno de oração e as escreveremos na descrição deste vídeo. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Uma forma de usar este versículo em uma oração seria assim: Pai, me ajude a pôr em prática o que estou aprendendo e a mergulhar e me dedicar nos estudos, para que o progresso seja evidente. Aqui estão outros versículos para colocar no seu caderno de oração. Esforce-se para se apresentar aprovado a Deus, como um trabalhador que não precisa se envergonhar e que interprete corretamente a palavra da verdade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu digo a todos vocês, ninguém tem um autoconceito mais alto do que deveria, mas pense em si mesmo com moderação, de acordo com a medida de fé que Deus lhe deu. Eu imploro que vocês vivam de uma maneira digna da vocação que recebeu, sempre humilde e gentil, paciente, tolerante, um com o outro no amor. Por fim, inclua a seguinte citação de John Newton, autor do famoso hino Amazing Grace. As escrituras originais valem bem a pena seus esforços e pagam muito. 2. Sempre que possível, procure ter um parceiro de estudos. Ter alguém para prestar contas é fundamental, principalmente quando você está fazendo um curso autoguiado online. É um princípio simples e bíblico. 2 é melhor que 1. Se um entende algo melhor que o outro, pode ajudá-lo e vice-versa. Um pode encorajar ao outro quando as coisas ficam difíceis. 3. Estude um pouco todos os dias. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que só precisam de um bloco de várias horas uma vez por semana, mas seu cérebro não funciona dessa forma para o aprendizado de idiomas. É muito melhor estudar 20 minutos por dia constantemente do que 4 horas seguidas em um único dia. Tratando-se de línguas bíblicas, vá devagar e seja constante para vencer a corrida. No começo, você pode não ver um grande retorno do seu investimento, mas se você permanecer consistente e desenvolver o hábito de estudar regularmente, chegará a um ponto em que começará a colher os frutos dos seus esforços. 4. Durma o suficiente. Estudos científicos mostram que precisamos dormir para o cérebro poder processar novas informações. Quanto menos dormimos em uma noite, menos conseguimos reter o que aprendemos o dia anterior. Se você não dormir o suficiente, as novas informações que você tentou aprender durante o dia não serão processadas e, portanto, nunca alcançarão sua memória de longo prazo. Para que o seu cérebro funcione de melhor forma, você precisa ter pelo menos 8 horas de sono por noite. 5. Ouça o idioma com muita frequência, mesmo que você não entenda muito do que ouve. Recomendamos o aplicativo gratuito, desenvolvido pelo Departamento de Treinamento Hebraico da CIL Papua Nova Guiné. Vamos colocar um link na descrição. O aplicativo reproduz a voz de um leitor profissional da Bíblia Hebraica, que usa a mesma pronúncia dos nossos vídeos Aleph Combat, e você pode diminuir a velocidade do áudio do aplicativo se quiser. Quanto mais você escuta, mais internaliza o som, o ritmo e o sabor do idioma. Isso ajudará a continuar tratando o hebraico como um idioma vivo, o que tornará sua experiência de aprendizado mais interessante e motivadora. Além disso, quanto mais exposição aos sons e padrões da linguagem seu cérebro tiver, mais os padrões ou as palavras soarão ou parecerão instintivamente certos ou errados, mesmo que você não conheça as regras exatas de memória. 6. Tolerar a ambiguidade. Grande parte da aquisição eficaz da linguagem no mundo real é aprender a entender o que está acontecendo a partir de pistas visuais e contextuais, mesmo sem entender todos os pequenos detalhes das palavras que você está ouvindo. Quando você estiver no processo de aprendizado, não se concentre tanto em dominar todos os detalhes da gramática ao invés de seguir o fluxo da linguagem da conversa. Quando surgirem as perguntas, espere um pouco, não exija as respostas imediatamente. À medida que você é exposto ao vocabulário e às estruturas gramaticais em diferentes contextos e se familiariza com as repetições, as perguntas serão respondidas e você descobrirá que internalizou um padrão ou palavra sem nem perceber. Em outras palavras, deixe seu cérebro subconsciente de aprendizado de idiomas fazer seu trabalho ao longo do tempo.
E não fique preso observando pequenos detalhes desde o início, se eles impedirem que você entre e aproveite o fluxo do novo idioma. 7. Talvez a dica mais importante de todas: continue humilde. Uma das maiores tentações que você enfrentará ao aprender as línguas bíblicas é o orgulho, especialmente o orgulho espiritual. Se você não está preparado para arrancar o orgulho do seu coração todos os dias e pisotear como uma barata, por favor, não aprenda as línguas bíblicas. O conhecimento do grego ou do hebraico é frequentemente usado como uma máscara religiosa, para nos fazer ver mais espirituais do que realmente somos, para encobrir nossos outros pecados e buscar outros para nos admirar. Por favor, não use idiomas bíblicos dessa maneira. Outra coisa que acompanha a humildade: cuidado para não se tornar um tolo sábio. O que quero dizer com isso é mostrado nesse gráfico. Isso é chamado de efeito Dunning-Kruger. É sobre a tendência que todos temos de superestimar nossa concorrência quando sabemos apenas um pouco. Em outras palavras, os seres humanos tendem a pensar que são muito sábios quando realmente não são. Ele acompanha o ditado: um pouco de aprendizado é uma coisa perigosa. Isso não significa que você não pode aprender um pouco, porque é claro que é bom aprender e todos temos que começar pequenos. Significa apenas que você deve permanecer humilde e se lembrar o tempo todo de que ainda não sabe tudo. Para a maioria das pessoas que não sabem muito, é realmente difícil descobrir o quanto elas não sabem. Então, esteja ciente disso. Além disso, aqueles que são ignorantes têm maior probabilidade de criticar aqueles que realmente sabem muito. Portanto, quando você estiver aprendendo idiomas, tenha cuidado para não ter um conceito de si mesmo mais do que deveria. Em vez disso, pense em si mesmo com moderação.